aqui digitar o endereço do site, casashanti.com.br. Vou fixar o endereço aqui. Pronto, e aí já estou aqui para bater o nosso papo noturno, né? Conversar com vocês. Hoje eu coloquei nos stories que eu viria à noite responder perguntas, que vocês poderiam deixar perguntas, e eu recebi muitas perguntas. Então eu acredito que eu não vou conseguir responder todas hoje, mas então o que eu fiz? Eu anotei todas as perguntas para ir respondendo para vocês devagarzinho, todas elas. Então sejam todos bem-vindos. Poxa, obrigado pela sua classe, eu que te agradeço. A partir de amanhã eu volto a gravar aulas, né, para vocês, lá para o YouTube. Esses dias eu tive muito trabalho, cara, mas eu já falei muito isso aqui nas lives, né, foi muito trabalho, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar pra caramba, ok? Mas tá cheio de aula lá, tem quase 90 aulas gratuitas no YouTube, então vocês podem aproveitar essas aulas lá. Bom, fala pra mim se a imagem tá legal, se o áudio tá legal, se vocês estão me vendo direitinho, se vocês estão me ouvindo direitinho, porque hoje eu vim para responder dúvidas. Olha, Nara Velar, tudo bem, Nara? Que saudade de você. Aliás, a gente devia marcar uma live, hein, Nara? Tô vendo que a foto do seu perfil fui eu que tirei. Um dia eu vou contar aqui nos stories o dia que você quebrou uma mesa, você me permite? Faz uma live comigo. Faz uma live comigo para contar o dia que você quebrou uma mesa, por favor, por favor. Aí talvez eu conto do banquete, quem sabe, se anima? É tão bom colocar os amigos da gente, as pessoas que têm intimidade com a gente, né, na live, que aí a gente consegue conversar, dar risada juntos. Obrigado pelas aulas, são maravilhosas, estão salvando a quarentena. Poxa, eu fico muito feliz. E a partir de amanhã eu volto a gravar pro YouTube, tá? Eu estava gravando para esse outro projeto, que vai estar no ar em breve. Nara, que dia que você pode entrar? Hoje eu tenho perguntas para responder. Provavelmente amanhã também vou ter perguntas, vou ter que continuar, porque não vai dar tempo. E se você quiser, a gente já marca para depois. Já se lembra perguntando, Afonso, você está saindo do casarão? Eu já saí. Eu já saí. Já estou em casa. Ó, tá vendo aqui? Tem esse quadro aqui atrás de mim. Ó, isso aqui, quando eu estou aqui, esse quadro é porque eu estou na minha casa. Dá para ver só um pedacinho. Esse quadro eu trouxe da Índia, de quando eu tive lá. Ele Shiva, né? Shiva é o criador do yoga, o pai do yoga, né? Esse quadro todo de lá. Então já estou na minha casa aqui, já tá vendo que até a luz já mudou, né? Na minha casa eu uso tudo luz amarela, sabe? Essas luzes bem fraquinhas, porque eu gosto de descansar os meus olhos. Pessoal, vamos lá então, porque eu tenho um monte de perguntas para responder, perguntas que vocês deixaram. Vocês deixaram perguntas sobre yoga, deixaram perguntas sobre Ayurveda, deixaram perguntas sobre a minha vida pessoal, e aí eu vou conversar tudo com vocês. Eu acabei de chegar lá do casarão, acabei de chegar nesse minuto. Cheguei e conectei, e aqui está uma baguncinha das coisas que eu trouxe, mas em breve eu vou. Amanhã eu organizo isso, não vou mexer com isso hoje não, que eu estou um pouquinho cansado, um pouquinho de dor de cabeça. Cansaço mesmo. Depois da live eu tomo um banho, preparo uma coisinha para comer, né? E vou descansar também. Vamos começar com as perguntas, então. Eu vou riscando, vou respondendo para vocês. E todas as perguntas que foram deixadas eu vou responder. Tá bom? Então vamos lá. Primeira pergunta. Qual sua formação acadêmica e como que você foi parar no yoga? A minha formação acadêmica, eu fiz primeiro uma graduação em terapia ocupacional. Para quem não conhece, é uma profissão que a gente tem o conselho junto com a fisioterapia. Mas eu optei pela terapia ocupacional porque através da terapia ocupacional eu poderia trabalhar também com a saúde mental, né? Porque a fisioterapia ela fica só na parte mais física mesmo, e o terapeuta ocupacional a gente estuda basicamente não, muitas coisas da fisioterapia a gente pode estudar até junto, mas depois a terapia ocupacional ela foca também na reabilitação física, mas ela entra muito na, na questão emocional das pessoas, né? Então eu sempre tive interesse por isso. E eu acho que eu fiz a escolha correta quando eu escolhi terapia ocupacional como a minha graduação. E aí tem a pergunta: como você foi parar no yoga? Quando eu me formei, então, eu já trabalhava como terapeuta ocupacional. Eu sempre fui dono do meu negócio, assim.
Eu nunca passei nunca fui empregado de uma grande empresa. Por exemplo, eu trabalhei numa grande clínica de fisioterapia da minha cidade como terapeuta ocupacional, mas eu não era funcionário da clínica. Eu tinha o meu espaço de terapia ocupacional lá dentro da clínica. Então, por eu ser sempre dono do meu próprio negócio e optar por seguir dessa maneira profissionalmente, eu sempre estudei muito, sempre estudei muito. E quando eu estava fazendo terapia ocupacional, quando eu estava trabalhando com terapia ocupacional, eu recebia muitos pacientes neurológicos para fazer a reabilitação, né? E aí, na reabilitação, eu resolvi, por causa desses pacientes, na verdade, eu optei em fazer uma pós-graduação em neurologia. E, curiosamente, essa pós-graduação em neurologia, ela era no Rio, na cidade do Rio. Então, era uma época que era meio cansativo, mas era bom. Às vezes eu ficava na clínica até 7 horas da noite, passava em casa, tomava um banho, e de lá eu tinha que pegar um ônibus e ir para o Rio, aí estudava sábado e domingo o dia inteiro, voltava para Minas e no outro dia de manhã, bem cedo, eu tinha que estar na clínica de novo. Então foi aquele perrengue que todo mundo passa, né, quando está iniciando a sair da vida acadêmica e estou iniciando a minha vida profissional. Então eu sempre estudei muito. E nessa pós-graduação de neurologia, aí aconteceu um monte de coisa ao mesmo tempo que me trouxe o yoga. E a pergunta é essa: com a minha formação acadêmica, como que eu fui parar no yoga? Aconteceram várias coisas ao mesmo tempo que fizeram com que eu é, encontrasse o yoga na minha vida. Bom, primeiro foi nessa pós-graduação, em 2 módulos seguidos, os professores de neurologia, eles falaram sobre como a meditação conseguia produzir alterações né, nas sinapses da mente, assim, nas sinapses, né, entre as ligações dos neurônios. Eu peço até desculpa que eu estou agarrando um pouquinho, a minha cabeça está muito cansada, mas vou conversando com calma. E aí, me interessou muito assim, poxa, existe uma técnica que eu consigo alterar fisiologicamente o meu cérebro sem consumir nenhum tipo de química, nenhum tipo de remédio. E a meditação começou a me interessar. E aí, logo em seguida, eu foi tudo ao mesmo tempo, assim. Eu fiz uma viagem aqui para Búzios, e quem conhece Búzios conhece uma praia chamada Tucuns, que é uma praia um pouquinho mais distante do centro da cidade. E como mineiro, eu vim para Búzios e choveu. Fiquei uma semana aqui, uma semana de chuva. E um dia que a chuva parou um pouquinho, eu fui pro. E era a mesma época que eu fazia pós-graduação em neurologia. Eu fui passear na Rua das Pedras. Mas na hora que eu cheguei na Rua das Pedras, caiu uma chuva muito forte. E quando essa chuva caiu, tinha uma portinha aberta e eu entrei nessa portinha para me esconder. Quando eu entrei nessa portinha, era uma loja indiana, de produtos indianos e de meditação. Aliás, é a loja que me acolheu quando eu cheguei a Búzios, que eu consegui um trabalho lá. Eu trabalhei numa loja quando eu cheguei aqui na cidade, mesmo tendo graduação, mesmo tendo pós-graduação, mesmo tendo a minha vida profissional, eu trabalhei atrás de um balcão, né, atendendo clientes, e eu vendia pra caramba. Imagina vender produto indiano. Eu falava, mas isso é auspicioso, você pode comprar, porque eu vendia, eu ganhava porcentagem, imagina, eu vendia pra caramba. Incenso de massala, eu falava, não, eu tenho incenso almíscaro, o cheiro do amor, você vai querer comprar, e aí a galera comprava, né? Bom, eu entrei nessa loja para me esconder da chuva, eu não praticava yoga, eu entrei nessa loja. E eu não esqueço que eu pensei assim, nossa, esse cheiro de incenso, isso vai fazer minha cabeça doer, eu não gosto disso. Mas eu não tinha para onde esconder. E aí fiquei ali conversando com o dono da loja por alguns instantes e tal. E eu lembro que era a época do Orkut, e eu pedi ele, tinha um Buda dourado, muito bonito assim, de mãos assim, que tinha vindo da Tailândia, que era uma peça para vender. E eu perguntei se eu poderia fazer uma foto com esse Buda, e ele disse que sim. Essa loja chama Sansara. Se você vier a Búzios, você tem que conhecer. E aí eu tirei uma foto, eu pensei assim, pô, pelo menos uma foto em Búzios, né? Porque questão de chuva, um mineiro na praia, não, né? Tipo, não tem uma foto para mostrar para os meus amigos que eu vim aqui, né? Ou para compartilhar uma alegria, não tem nada. Sempre fui muito de foto, né? E aí tirei essa foto com esse Buda dentro da loja. A chuva parou e eu falei com o dono da loja, né? Que é o Paulino. Eu falei, tchau, muito obrigado. Aí ele falou, você não vai comprar nada? Tipo, eu tinha passado umas 2 horas lá dentro mexendo nas coisas tudo, mas nada me agradava. Aí eu falei com ele assim, na volta eu passo aqui.
né? Tipo assim, na volta de Jesus, né? Porque eu não ia passar ali mais, mesmo assim, eu não ia entrar naquela loja de novo. E ele falou assim, eu queria te presentear. Eu falei, tá bom. E ele me deu 2 adesivos. Ele me deu um adesivo de Ganesha e um adesivo de Shiva, com uma imagem muito parecida com essa que está no quadro aqui atrás, que ele está um pouco escuro. Eu achei os adesivos muito bonitos, né? O Ganesha era dourado e o Shiva era muito colorido. E aí eu guardei o adesivo do Ganesha no meu bolso e guardei. E o do Shiva, como ele era muito colorido, eu estava no meu carro, achei bonitinho. Eu preguei no vidro do meu carro. E beleza, não sabia o significado daquilo e tal. Quando eu cheguei em Lafayette, que eu fui colocar as minhas roupas para lavar, eu sempre guardo, deixo coisas no bolso. Na hora que eu enfiei a mão dentro do bolso, assim, da minha calça, eu achei o adesivo. E como eu estava no banheiro, que eu ia colocar, né, as roupas no cesto do banheiro, eu preguei o adesivo do Ganesha no vidro da minha casa, no espelho do banheiro da minha casa. Um adesivo muito pequenininho. Então, todos os dias eu via aquele adesivo de Ganesha, achava bonitinho, mas não sabia o significado daquilo, e via também o adesivo de Shiva. E nessa mesma época, além de trabalhar nessa clínica, eu também coordenava um serviço de saúde mental na minha cidade, que era algo muito interessante, que eu trabalhava com dependência química. Eu tenho problemas com dependência química na minha família, e é algo que uma hora eu posso conversar com vocês só sobre isso, que é muito difícil para mim falar a respeito disso, mas uma hora eu posso falar para vocês o que eu penso a respeito disso. Então eu trabalhava ali, né, tentando ajudar ao máximo, até para ver se existia uma cura mesmo, porque eu não acreditava, né, numa cura da dependência química e tal. Eu já sofri muito por causa disso, não comigo, mas com pessoas da minha família. E aí, eu trabalhava nesse lugar e eu também trabalhava na APAI de uma cidadezinha do interior chamada Catas Altas. Eu estava substituindo as férias de uma amiga, então era uma época de muito trabalho. E eu lembro que um dia choveu de novo, eu estava nesse meu carro, indo para a APAI, eu já da para a APAI de outra cidade, né? E tinha um senhor pedindo carona na estrada. E eu dei carona, eu sempre dou carona para as pessoas quando pedem. Quando eu tinha carro, que hoje eu não tenho mais, uma opção. E aí, esse senhor era um pastor evangélico. E quando ele entrou no carro, ele viu esse adesivo de Shiva. E ele perguntou assim: que é isso aqui? Eu falei: não sei, é um adesivo que eu ganhei, achei bonito, colei aí. Aí ele falou assim: nossa, mas esse adesivo, isso não é legal. Esse é um dos grandes demônios, um dos maiores demônios do mundo. Você deveria tirar isso do seu carro. E aí eu falei com ele assim: então tira pra mim. Tipo, eu nem sabia o que era. Eu sempre tive uma, uma, eu fui criado na religião católica. Aliás, eu já morei no seminário. Depois eu posso contar isso para vocês também. Eu morei no seminário durante alguns anos. E aí a gente tentou arrancar o adesivo e o adesivo não saía. Era muito forte a cola, sabe? E não saía. E quando eu cheguei em casa, eu falei assim, gente, eu colei uma coisa no meu carro que eu nem sabia o que era, eu vou ter que, né? E eu comecei a pesquisar. Quando eu pesquisei a história de Shiva e a história de Ganesha, eu me encantei com a história. Eu me encantei com a história. E já falava sobre meditação. E na pós-graduação também falava sobre meditação. E aí entraram outras histórias que aconteceram ao mesmo tempo que eu conheci um monge indiano. Eu conheci porque eu busquei nesse monge indiano a meditação, por causa da pós-graduação. Eu queria entender sobre meditação. Então eu procurei ele. E quando ele foi guiar a meditação para mim, ele pediu para que eu me sentasse para meditar. Eu não sentava no chão, tipo, meu corpo era todo torto, assim, sabe? Inclusive eu tinha sérios problemas com o meu corpo. Já contei isso para vocês é, numa aula de yoga, né, que eu compartilhei isso com vocês. Eu estava me fechando muito, né? Eu sempre me fechava muito. Eu não usava mais camiseta, eu não usava bermuda, eu não colocava. Eu tinha vergonha das minhas pernas, porque eu achava as minhas pernas finas. Os meus braços, eu achava os meus braços finos. Então eu comecei a usar só blusa de frio. E aí eu estava me fechando muito. E aí tudo aconteceu ao mesmo tempo. Quando eu conheci esse monge, eu não mostrava meu pé. Eu tinha vergonha de mostrar meu pé. O que tem de mais no pé? Eu não tinha coragem. Eu ficava de meia. Tanto que se vocês virem fotos minhas na minha primeira formação de yoga, vocês vão ver que eu sempre estou de calça, de meia. Depois eu comecei até a usar camisa sim, mas eu fiquei um tempo sem usar. E aí, porque eu tinha vergonha, não sei, eu me achava muito magro, me achava muito feio.
Enfim, aí eu conheci esse monge indiano e ele falou comigo assim, olha, eu posso te ensinar a meditação, mas você precisa aprender a se sentar, você precisa cuidar do seu corpo, vem fazer umas aulas de yoga. Só que era em Belo Horizonte, lá no bairro Floresta. Então, tipo, ele até fez uma live comigo aqui outro dia, né? O Dada Hanendrananda. Vocês podem seguir ele no Instagram que vale muito a pena. Uma pessoa queridíssima que me ensinou muita coisa. E aí, eu tinha que sair de Lafayette para ir praticar yoga, porque na minha cidade tinha yoga de uma linha que não me agradava muito. Então eu fiz umas 2 aulas e não me agradou. Então eu tinha que sair da minha cidade para ir praticar yoga com ele. E aí ele falou comigo assim: por que você não faz um curso de formação? E eu, não, já estou estudando, estou fazendo pós-graduação, já tenho doutor no meu nome, né? Tipo, não vou abandonar isso e tal. Perdendo os cabelos da cabeça, né? Porque eu não era muito feliz no meu trabalho, assim. Eu gostava do meu trabalho, mas eu tenho perfil para trabalhar em grupo. Eu não tenho perfil para fazer atendimento individual, ficar com a pessoa durante ali no consultório. Eu tenho mais perfil para trabalhar em grupo, né? E aí, o que aconteceu? Ele falou assim: não faz o curso, você não precisa ser instrutor, mas pelo menos para você praticar sozinho, para você aprender a cuidar do seu corpo e também você vai aprender meditação. E o valor do curso, o investimento não era tão alto comparado ao que eu gastava nos outros cursos. E também eu pensei: pô, uma oportunidade de eu sair um pouco de Lafayette, ficar lá em Belo Horizonte final de semana estudando, praticando yoga, beleza, fui fazer o curso. E avisei para todo mundo da minha família: gente, vou fazer um curso de yoga. Eu pensei que as pessoas iam me criticar, e falei assim: mas ninguém se preocupa, porque é só para mim, eu não vou dar aula disso. Em 6 meses de formação, eu comecei a me dedicar tanto e a estudar tanto que o meu professor falou comigo assim: você já está apto para guiar aulas de yoga. E aí eu morava no apartamento, lá no prédio da Receita Federal, em Lafayette, e comecei a dar aula para alguns amigos. Na verdade, compartilhar com os meus amigos algumas coisas que eu tinha aprendido. E daí começou a crescer. Quando eu vi, eu já tinha abandonado, porque eu era professor universitário, eu já tinha abandonado a faculdade. Bom, travou, mas voltou. Eu já tinha abandonado a faculdade, eu já tinha saído do consultório e eu estava só me dedicando ao yoga. E foi assim que o yoga chegou na minha vida. Ao mesmo tempo, eu lembro que foi uma época que eu tinha muitos sonhos, e sonhos assim de uma pessoa entrando na beirada da minha cama. Hoje eu entendo que não são sonhos, mas entrando na beirada da minha cama e falando assim: você já leu tal livro? E eu falava: não, então leia. E aí eu pesquisava na internet e existia o livro. Um livro que eu nunca tinha escutado falar. Por exemplo, um dos livros é a trilogia Conversando com Deus. E eu comprei esse livro e ele fez assim na minha mente. Imagina, né? Um menino criado no interior, uma base católica, morou num seminário, de repente lendo um livro, conversando com Deus, estudando sobre Shiva. Então, assim, foi bem curioso. Foi assim a minha história com yoga. Foi assim que eu comecei no yoga. Vamos passar para a próxima pergunta? Eu não consegui ler as perguntas que vocês deixaram aqui agora, tá bom? Então não vou ter como responder. Vou dar opção pelas perguntas que vocês deixaram nos stories. A segunda pergunta é: as posturas de yoga se repetem. As posturas se repetem nos vários tipos de yoga, mas com diferenças. O objetivo do asana também muda? Olha, depende muito. Que assim, a gente precisa entender que yoga é uma filosofia de vida. E nessa filosofia, você aprende como lidar com você, aprende como lidar com os outros e aprende a importância, inclusive, de cuidar do corpo físico. Então, geralmente, quando as pessoas buscam yoga, elas querem fazer posturas. Depois, elas vão entendendo que é uma filosofia e que elas podem aplicar na vida delas ou não. E aí, é, as posturas se repetem por vários tipos de yoga, né? Mas com diferença. O objetivo do asanas também muda. Na minha visão, os objetivos eles não mudam. Porque uma postura, por mais que você não tenha consciência, ela está atuando no seu corpo energético, ela está atuando na sua mente, ela está atuando no seu corpo físico, né, em todas as camadas. Então, por mais que talvez você esteja fazendo de forma física, né, você está lá fazendo um chaturanga, você está fazendo uma postura da árvore, achando que você está trabalhando só o equilíbrio, não está, porque a palavra yoga é união. Então, você está numa postura de equilíbrio lá, se equilibrando, né? E as posturas elas estão trabalhando. Então, por exemplo, eu como instrutor, talvez eu passo para um aluno
falando de um benefício. Vamos abrir um espaço para a gente respirar. Estou pensando no benefício físico da postura. Mas o aluno vai estar trabalhando também, mesmo que ele não saiba, toda a parte energética, a parte sutil. E é isso que faz com que muitas pessoas entrem procurando posturas e depois acabem encontrando uma filosofia de vida e uma nova maneira de ver o mundo. Então as posturas, as práticas, elas são diferentes, mas mesmo existindo muitas linhas diferentes do yoga, todas as linhas, elas estão buscando a mesma coisa. É como quando existem vários rios e todos levam para o mar, né? Então, o objetivo final do yoga é o mesmo. Pode existir um caminho um pouquinho diferente, mas o objetivo é o mesmo, que é levar você em contato com Deus, é trabalhar a sua espiritualidade. Então esse é o objetivo final. Então independe da linha que você segue, a que você gosta de seguir. Eu, por exemplo, gosto do Tantra. Eu me identifiquei muito com o Tantra. E através do Tantra é que eu voltei a olhar para o meu corpo e entender. Eu preciso cuidar do corpo. Não adianta eu ficar só estudando e buscando meditação e tentando trabalhar a minha cabeça. Isso é muito importante, mas eu posso trabalhar a cabeça através do corpo. Tá bom? Então a resposta é: o objetivo do asana também muda? Não. Porque mesmo que você esteja concentrado em fortalecer seu braço e deixar o seu braço forte, você está trabalhando outras questões, mesmo que você não tenha consciência. Existe uma pesquisa de um cientista que pegou algumas pessoas aleatórias na rua, não sei se vocês viram isso, e ele deu um copo e pediu para a pessoa cuspir no copo. A pessoa passando na rua, estou fazendo um experimento, e pediu para que a pessoa cuspisse no copo. Cuspiu, e ele analisou a saliva da pessoa, quais os hormônios que estavam ali, quais as substâncias que estavam ali. Muito bem. Depois ele pediu para que a pessoa ficasse em pé, com os braços levantados assim, e ele chamou isso de postura da vitória. Sabe quando alguém ganha alguma coisa e fica assim? Ele pediu para que a pessoa ficasse assim durante 2 minutos, sem falar nada, só isso, fica assim. E a pessoa ficou. E depois ele pediu para que a pessoa cuspisse de novo no copo, e ele analisou a saliva, e ele viu que só da pessoa fazer isso no corpo dela, mesmo sem saber o que significava, o porquê que ela estava fazendo, os hormônios dela alteraram. Isso comprova o que o Tantra fala desde antigamente, né, que ao mexer no corpo, você está mexendo em tudo. Então as posturas elas não mudam. Outra postura que ele fez um teste, que ele chamou de postura da Mulher Maravilha, ele pediu, sabe quando a Mulher Maravilha coloca a mão na cintura assim, né, e levanta o peito, tipo, ele colocou uma pessoa assim e analisou a saliva da pessoa quando ela ficou assim durante 2 minutos. E ele viu que houve alterações, mesmo a pessoa não sabendo o que significava. Então, mesmo que você está lá praticando yoga e está pensando que está fortalecendo o bumbum, estou deixando meu bumbum duro, saiba que outras coisas estão sendo trabalhadas em você. A sua energia, as suas emoções, porque o yoga é muito completo. O yoga mostra pra gente que nós somos uma faísca de Deus, né? Então, não tem como a gente separar, né? Então, essa é a pergunta. Próxima pergunta. Qual o nome desse baralho que você usa que tem frases e desenhos feitos por crianças? Esse baralho, ele chama Palavra de Criança. E ele, se não me engano, quando eu comprei, ele custou R$ 40, R$ 38, alguma coisa assim. E você pode encontrar ele no Submarinos, Americanas, esses lugares tem. As ilustrações são da Sônia Café. Eu tenho alguns livros com ilustrações da Sônia Café, eu gosto muito. E esse eu comprei por causa das ilustrações e me surpreendi, porque as respostas são muito lindas. E esse baralho, Palavra de Criança, é muito curioso, porque tem vários jogos que você pode fazer com ele, para brincar com as crianças, né? Ele é um jogo da memória, dá para você jogar algumas outras coisas. Hoje teve até uma seguidora falando que utiliza esse baralho para os filhos dela fazer mímica. E aí ela falando que é muito curioso quando os filhos tentam fazer mímica da palavra alma, que foi a cartinha que eu tirei hoje. Juliana, minha grande amiga, morrendo de saudade de você. A Juliana está online agora e ela tem um. Onde que você viu o primeiro, Juliana? Comigo, né? Ele é muito lindo. Próxima pergunta. Qual o nome do seu secretário? Então, na verdade, eu não tenho secretário físico nenhum. Isso é uma coisa que eu quero deixar muito claro para vocês. Assim. Eu não esperava que o canal do YouTube e que as minhas redes sociais crescessem da maneira como cresceu. Eu tomo cuidado, e assim, não tenham dúvidas que eu tomo cuidado de ler, de o máximo que eu posso pegar, né, para ler, para responder, o máximo eu pego.
mas eu não consigo mais. Hoje existe um grande número de mensagens que eu recebo por dia. Caiu a minha ficha quando, no final, há uns 4 finais de semana atrás, eu recebi, em um final de semana, 18 mil mensagens no WhatsApp. Algumas mensagens de pessoas me agradecendo pelas práticas que eu disponibilizo. Algumas mensagens de perguntas e dúvidas. Algumas mensagens querendo agendar a Ayurveda ou querendo saber coisas sobre a Casa Shanti. E humanamente é impossível eu responder tudo. Então eu pensei, como é que eu vou fazer? Porque de verdade, assim, eu não tenho interesse nenhum em simplesmente passar um conteúdo para vocês, sabe? É, Hoje, vou contar um exemplo. Hoje eu fiz uma foto fazendo uma postura de yoga lá no casarão onde eu estava. E era uma foto que ficou maravilhosa, mas eu falei, cara, não justifica eu postar isso. Eu não quero que seja uma coisa postada. Eu quero que seja uma coisa que as minhas redes sociais, que elas tenham um valor, que eu possa agregar algum valor na vida das pessoas que me seguem. Né? Eu quero ter esse objetivo de levar para a saúde física, para a saúde emocional, para a saúde energética. Eu quero levar as pessoas que me seguem para isso para as coisas que eu conheço. Então, eu não tenho um secretário físico, eu tenho uma equipe que trabalha comigo na Casa Shanti. Hoje eu até falei com vocês a respeito disso, né? E então eu tenho, por exemplo, a Laura, que me ajuda a responder, ela também é instrutora de yoga, mas ela está lá no Uruguai, mas ela responde muitas mensagens, né? Nunca responde como eu sou Afonso, não, olha, eu sou a Laura, eu sou produtora do curso e tal. E, é, e eu coloquei uma mensagem automática no meu WhatsApp, um atendente virtual, a gente colocou o nome nele, né, de Shankar, que é um dos nomes de Shiva. Né? Então, eu peço milhões de desculpas por não dar conta de responder todo mundo, mas é humanamente impossível. Então, esse Shankar, esse atendente virtual, ele meio que faz uma triagem. Quando é só um agradecimento, ele agradece, né? É tipo, a pessoa está só, Afonso, eu quero agradecer pela aula. Depois, com o tempo, eu vou conseguindo ver, mas é humanamente impossível. E eu meio que comecei a me bagunçar, porque, por exemplo, algumas pessoas mandavam mensagem para agendar o Ayurveda. Aí eu passava, elas faziam o depósito. E aí depois chegava, por exemplo, 7 mil mensagens. E como é que eu localizava o nome de alguém que já tinha feito o pagamento? Então eu organizei a minha agenda. Eu fiquei alguns dias muito mal por não conseguir mais responder todo mundo, mas às vezes a minha mãe mandava mensagem e eu não conseguia responder, porque eu não achava a mensagem dela. Né? Mas agora está organizado. As coisas agora estão organizadas, tá bom? Aí eu já estou pedindo, passa o número do WhatsApp. O número do WhatsApp eu passei de manhã, 229-9283-2546. Quando vocês mandarem mensagens, não vai estar falando comigo, vai estar falando com um atendente virtual. E ele vai triar. Né? Vai chegar um momento, por exemplo, que se for uma consulta de Ayurveda, vai acabar chegando em mim. Mas eu peço desculpas, eu leio todos os comentários, mas eu não consigo responder todo mundo. Eu acho que isso também é fruto da pandemia. Daqui a pouco todo mundo vai estar de volta ao trabalho e nem todo mundo vai ter tempo. Então eu gostaria muito de apresentar um trabalho para vocês, né? Muito bem. Vamos lá. Estou vendo que vocês estão falando um monte de mensagem aqui, não vai dar tempo de eu ler tudo. Não é pergunta. Eu gosto demais de você e admiro. Eu espero encontrar um homem assim que me inspira. Eu achei muito interessante, eu estou arriscando que eu já vou respondendo aqui. Eu achei muito interessante essa colocação, né? Veio de um outro homem e falou que não é pergunta, né? É uma admiração e alguém que inspira. A gente precisa tomar muito cuidado com a criação mental que às vezes a gente faz de uma pessoa. Eu sempre, de uma pessoa que a gente vê pela internet, né? Eu sou como qualquer pessoa, também tenho os meus defeitos, também tenho os grandes problemas da minha vida. Os meus amigos sabem, por exemplo, tem até alguns amigos que falam assim, isso aí você não posta na internet, né? Mas é porque, tipo, eu sou uma pessoa normal como todas as outras pessoas. E mas essa questão de assim, eu espero encontrar alguém que me inspira. Eu também já esperei muito, sabe? Hoje eu tenho meu guru. Nesse processo agora da pandemia, eu me entreguei completamente, de verdade, espiritualmente, nas mãos do meu guru. Então eu tenho meu guru
como a grande pessoa que me inspira, mas tome muito cuidado para que você não espere do outro algo que tem que partir de você. Seja a sua inspiração. Eu sei que é muito autoajuda isso, é muito autoajuda, mas assim, é o que precisa ser feito de verdade, não há outra coisa. Você precisa ser a pessoa que se inspira. Eu contei para vocês as grandes questões aqui do meu corpo, né? Das dificuldades que eu já tive com o meu corpo. E eu vi que para mudar o meu corpo, para eu ter um corpo da maneira como eu gostaria, saudável, mas harmônico com o meu trabalho, né? Eu não posso ser um cara muito fortão, eu não posso ser um cara que não tenha flexibilidade, porque é meu trabalho, eu vivo disso, né? Eu uso hoje a minha ferramenta de trabalho com massagem, com reiki, com diksha, com meditação, com yoga, a minha ferramenta é meu corpo. Então eu fiz as pazes com meu corpo e está tudo certo agora. Mas eu tive que ser a minha inspiração, sabe? Então tome muito cuidado para que você não transfira isso para outras pessoas. Então, se você me admira, eu agradeço a admiração, mas também não transfira, não me coloque num local onde que eu não posso ocupar. Eu tenho uma aluna daqui de Búzios, ela chama Simone, e o nome espiritual dela é Shushanti, e a gente acha muito divertido o nome dela. E eu brinco, a gente brinca muito assim com ela. Ela fala assim: "Você é meu guru". Eu falo: "Não, eu tenho Tinder". Eu brinco com ela assim: "Você é meu guru". Eu falo: "Não". De vez em quando eu como um fandangos, sabe? Para mostrar que eu não quero ocupar esse local. Então a gente precisa se inspirar. A Juliana está aqui na live, é minha amiga assim que me conhece, todas as minhas loucuras, as coisas boas também que eu sei que eu tenho, que todo mundo tem, o que é bom e o que não é tão bom. E a gente teve uma experiência muito legal quando a gente estava na Índia, porque quando eu viajei para a Índia, eu viajei com 3 alunas amigas, né? E teve um momento na Índia, se não me engano, em Varanasi, que já era um momento que a gente estava um pouco mais relaxado, que a gente já estava um pouco mais adaptado à cultura, ao clima. Eu lembro de um dia que eu acordei e coloquei no meu celular ligado no Wi-Fi tocar MPB. E aí uma das amigas que estava viajando comigo, ela falou comigo assim: volta a ser você, tipo, coloca mantra, você é professor de yoga. E aí eu fiquei muito chateado com isso, muito incomodado, porque eu sou além de professor de yoga, entende? Eu sou praticante de yoga. Eu não sou só professor de yoga, eu sou praticante. Eu escuto MPB, eu escuto de vez em quando eu vou faxinar a minha casa, eu ligo uma playlist, toca Ludmilla. Eu não gosto quando ela fala de palavrão, essas coisas não, mas aí eu ouço outras coisas. Entende? Ah, hoje eu vou escutar Beyoncé, beleza, hoje eu vou ouvir MPB. Então, tipo, isso é Tantra. É por isso que eu me encanto com o Tantra. Né? Se você me chamar para uma festa, eu vou na festa, eu vou dançar pra caramba. Eu não vou beber porque eu não gosto, não vou comer carne porque eu não gosto, não vou usar droga porque eu não gosto, porque eu não curto, não vou fumar porque eu não sou disso. Mas assim, não há julgamento. Então, quando uma pessoa falou assim, volta a ser você, volta a ser o meu professor de yoga, porque eu estava ouvindo MPB, eu pensei assim, poxa, você está perdendo a oportunidade de conhecer uma pessoa de verdade e manter a ilusão de achar que eu como alface, fico me equilibrando num pé só, com incenso, o dia inteiro praticando yoga. A minha prática de yoga, ela vai para fora do tapete. E praticar yoga é ter uma vida leve, uma vida tranquila. No filme Comer, Rezar, Amar fala muito sobre isso no livro, né? Ter desequilíbrios faz parte de uma vida equilibrada. Deus, e de verdade, eu não quero ser guru, não tenho vontade nenhuma de ser guru, não sirvo para isso. Quando o monge me passa assim, eu lembro que um dia eu fui no dentista, e a minha dentista, a doutora Degenani, ela de vez em quando entra aqui na, nas redes sociais, ela é de Minas, e ela me falou assim: você vai ter que usar fio dental 3 vezes por dia, ou 2 vezes por dia, nem lembro mais. Eu falei com ela: impossível. Porque eu tenho que cantar um mantra antes de levantar, um mantra depois que levanta. Tem que cantar um mantra quando sai do banho, um mantra antes de entrar do banho. O mantra da meditação, um mantra quando respira. Tem que praticar yoga não sei quanto tempo, tem que meditar não sei quanto tempo. Aí depois veio a Ayurveda por cima. Eu tenho que usar fio dental no dente? Impossível. E aí eu parei para pensar sobre isso. Eu não quero ser monge. Não é meu objetivo, não tenho objetivo nenhum de ser monge. Eu quero continuar sendo eu e quero continuar praticando yoga e levando yoga e ayurveda para as outras pessoas, levando a meditação. Esse é o que eu desejo da minha vida. Então, quando a pessoa fala, me inspiro muito em você,
e quero encontrar um homem assim que me inspira. Sai dessa. Sai dessa. Eu acho que tem muita coisa aqui que eu penso, que eu busco, que eu estudo, que eu pratico, mas você também pode fazer. É a mesma coisa, nós somos iguais. Todos iguais. Tá bom? Mas não diz isso não, eu tô solteiro. Bom, vamos continuar. Vamos continuar. Próxima pergunta. Tenho 17 dias de contato com yoga e meditação e eu conheci os chakras. Eu fiz aqui vários lives sobre os chakras, né? O que é Ayurveda? E vieram duas perguntas sobre isso. Depois teve uma outra pergunta. Eu queria saber mais sobre a Ayurveda. Eu queria conhecer o Ayurveda. Eu vou explicar para vocês o que é Ayurveda agora. A Ayurveda é a... Deixa eu só fazer um parêntese assim, que a gente está aqui com o pessoal do We Love na live. Vocês têm noção do que é isso? Eu vou tirar um print. Vou tirar um print para comprovar que essa galera tá aqui. Porque... Peraí, sorrindo, né? Peraí, deixa aparecer aqui que eles estão na live. Pronto, fiz um print. Porque ó, um dia eu entro, tá a Ingrid Guimarães na minha live. O Sandro Shankara na minha live. Rita Kana na minha live. E agora o pessoal do We Love. Eu tô sentindo que eu tô começando a ficar famoso, tá vendo? Sou guru nada. Meu olho brilha ali quando eu... tem as grandes questões, né? Bom, mas vamos voltar. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Eu sou fã de vocês, vocês sabem disso, assim, assisto tudo. E amei o vídeo que vocês fizeram, né? E até um agradecimento público aqui, divulgando o Casa Shanti. De verdade, se vocês não conhecem o We Love, tá ali os coraçõezinhos azuis, ó. Tá aqui, bem na tela, assim. Segue o perfil e vai conhecer o canal deles do YouTube. Sabe aquelas pessoas que entregam conteúdo? Não é influenciador digital, não. Tipo, não deixa de ser influenciador, mas é gente que agrega valor. São eles, é esse casal. Então, se vocês não conhecem, vai lá. O We Love. Ainda não conheço eles pessoalmente, mas em breve eu vou conhecer assim que acabar essa pandemia. Eu vou dar uma ida lá no Rio e vou conhecer essa galera lá. Eu adoro eles. Ali, ó, todo mundo We Love. Tá vendo? Todo mundo ama. Eu adoro vocês. Bom, então vamos falar sobre a Ayurveda. A Ayurveda é a ciência, é classificado como ciência da vida. Né? Na verdade, é a medicina indiana. E é a medicina tradicional. Porque a medicina, conforme a gente conhece aqui, é a medicina moderna. Né? A medicina tradicional, que é validada pelo tempo, né? de passagem do tempo mesmo, é o Ayurveda. Por que que eu me interessei sobre o Ayurveda? Porque eu vejo o Ayurveda assim, uma vez isso veio para minha mente, foi muito legal, assim, por isso que eu resolvi estudar Ayurveda. Se eu compro, por exemplo, estou aqui com meu própolis, tenho aqui meu própolis, eu tenho um óleozinho aqui, um óleo essencial. Quando eu compro um óleo essencial, quando eu adquiro um óleo essencial, vem explicando como usar. Né? Esse óleo essencial ele deve ser utilizado num difusor frio, porque se você usa ele no quente, ele perde a propriedade. Você pode pingar uma gotinha desse óleo de limão na água e tomar, ou você pode pingar em algum lugar, não sei o que, né? Como utilizar, né? O óleo essencial, os óleos essenciais. Bom, tudo que existe tem a maneira correta de usar. E o Ayurveda é a medicina que dá a maneira correta de você se comportar. Assim, é como se fosse o seu manual. Quando você compra um liquidificador, quando eu comprei esse celular, não vê o manual, vê o manual. Então eu tenho que utilizar de forma correta, porque senão eu vou estragar meu aparelho. A mesma coisa com o nosso corpo. Então, o Ayurveda é como se fosse um manual. O Ayurveda ele te fala qual que é o horário para você é legal que você acorde. O que fazer quando acorda? O que comer? De que maneira que eu posso melhorar o meu relacionamento? Entende? O Ayurveda é o seu manual. Quando você faz uma consulta de Ayurveda, você recebe um manual. Está aqui, ó, você deve acordar nesse horário, com sugestões, você deve comer tal coisa. E isso me encantou muito. E são coisas simples, coisas ligadas à natureza, né? Então isso é o Ayurveda. Agora, o Ayurveda é uma faculdade de medicina. Para fazer a faculdade de medicina, você tem que ir para a Índia, porque a faculdade é lá. Eu não sou médico ayurvédico, eu sou terapeuta. Aqui no Brasil, em vários outros países, a gente pode fazer o curso de terapeutas ayurvédicos. A gente estuda medicina ayurvédica
que foi o meu caso. Eu pude estudar, para mim, a melhor escola que existe no Brasil, que é a ABRA, Associação Brasileira de Terapia Ayurveda. E a gente estuda todos os detalhes, assim, mas é uma faculdade de medicina. Mas eu não sou médico. Né? O curso que eu fiz foi um curso de terapeuta ayurvédico. Então eu posso fazer as indicações, eu posso atender, mas tem casos, por exemplo, que eu não sou médico, eu não posso, então eu tenho que encaminhar às vezes para o meu professor ou para outra pessoa. Então no Brasil e nos outros países não existe faculdade de Ayurveda, existe o curso técnico, né? Então é o técnico que a gente faz, tá bom? Deu para responder um pouquinho o que é Ayurveda? E cara, se você não conhece, você deveria conhecer, porque é a maneira de você se cuidar. E é maravilhoso. Você recebe um ritualzinho para você fazer na hora que você acorda. O que você deve comer, de que maneira você deve se alimentar. É maravilhoso, tá bom? Bom, mais uma pergunta. A primeira soma na live de ontem à noite, que é uma data, o que significa? Para quem não assistiu a live de ontem, ela está salva lá no YouTube. Ontem à noite eu entrei aqui e você vai fazer vídeos sobre para o YouTube? Já tem. Lá no meu canal você busca assim, Dinacharya. Já tem o passo a passo de como que você deve fazer. Só entrar lá, já passei esse conteúdo todo gratuito para vocês. Bom, a live de ontem, ela é... Eu ensinei a fazer cálculos de numerologia, eu conversei sobre karma, expliquei para você como calcular a idade de liberação do seu karma. E ainda brinquei. Tomou um pé na bunda alguma vez? Faz do seu ex, você vai ver que talvez você nem merecia estar com ele mesmo, né? Ou faz a sua mãe, faz o seu pai, brinca aí, né? Porque é muito interessante. E vocês viram que a maioria das pessoas falaram, quando fizeram o cálculo junto comigo na live de liberação do karma atual, falaram: nossa, foi o ano que eu me formei na faculdade, foi o ano que eu tive meu primeiro filho, foi o ano que eu casei, foi, né, são datas que mudam a vida de você o tempo todo, e isso é feito através da numerologia. Né? E aí, alguém escreve, por favor, para a Mônica a palavra Ayurveda aí na tela. E aí, ou Dinacharya, talvez é isso que ela está querendo saber. Aí ontem, junto isso, a Márcia escreveu Dinacharya. É só jogar Dinacharya Afonso, que vai aparecer todo o conteúdo. São vídeos bem curtos, fáceis de assistir. Então ontem na live eu ensinei também, além de calcular a idade de liberação do karma atual, né, quando você libera o seu karma, eu ensinei você a fazer um cálculo de anos importantes para a sua vida. E a pergunta é essa, né? O que é aquela data que aparece? Aquela data são datas, né? E você vai fazendo um gradual para você saber os grandes anos de virada da sua vida. Grandes anos que você pode virar, que você pode fazer alguma coisa diferente na sua vida. Então é isso que significa aquilo que eu ensinei ontem. Para quem tem interesse, essa live está salva lá no meu canal do YouTube. E aí você pode fazer o cálculo para você saber a idade de liberação do seu karma. O meu é com 42. Então eu ainda posso aprontar um pouco na minha vida, né? Posso fazer umas coisinhas ainda. Ok. Outra pergunta. Máscara facial de babosa. Afonso, você ficou de ensinar a fazer uma máscara facial de babosa. Eu vou explicar por que eu não ensinei para vocês ainda. Vocês me cobram, hein? Vocês cobram pra caramba. Eu falo que vou fazer as coisas, depois vocês cobram. Pode cobrar mesmo, porque no Ayurveda eu sou vata. Então eu sou aquela pessoa que anda um pouco no mundo da lua, esqueço as coisas, tudo que eu falo. Eu falo uma coisa aqui, daqui a pouco eu já esqueci. O Ayurveda, ele ficou muito conhecido aqui no Ocidente, porque o que acontece? Os atores, as atrizes de Hollywood, eles iam para a Índia para fazer o Dinacharya e para fazer o Panchakarma. Eles ficavam um tempo na Índia e voltavam com a pele sedosa, o cabelo bonito, magros. Ou, gente, magro também não é sinal de beleza, a gente sabe disso, né? Mas voltavam mais harmoniosos da maneira como tinham, como deveria ser, voltavam saudáveis, né? Para o Ayurveda é isso, você pode ser uma pessoa gordinha saudável, uma pessoa magrinha saudável, tá tudo certo, porque cada pessoa tem um tipo de elemento dentro do corpo. E aí, eles todos falavam, fui para a Índia, fiz um tratamento e tal, com a Ayurveda. E o olho da galera, quando é para rejuvenescer, né, o pessoal fica louco, a galera adora rejuvenescer. E dentro do Ayurveda existe uma parte inteira chamada Rasayana. Sabe o que é Rasayana? Rejuvenescimento.
São técnicas de rejuvenescimento. A Juliana está lembrando aqui que os Beatles também foram para a Índia para fazer a Ayurveda. Então, assim, é uma loucura. Eles trouxeram esse conhecimento para cá, né? Ou trouxeram, pelo menos, a ideia e a gente foi lá buscar, né? Então, eu aprendi a fazer essas máscaras de rejuvenescimento, né? Eu não faço em mim, não sou muito ligado nisso e não tenho disciplina para isso, porque eu tenho milhões de outras coisas para fazer. De vez em quando eu junto alguns amigos, a gente faz, mas a gente usa cúrcuma, a gente usa óleos naturais, usa aveia, usa cascas de frutas. E assim, se eu mostro para vocês uma sessão de uma máscara dessa, antes e depois, você não acredita que eu faço isso com os meus amigos. Às vezes eu aplico em alguém, aí tiro uma foto da pessoa, aplico, a pessoa lava o rosto e tira outra foto. Parece que a pessoa realmente rejuvenesceu. Mas é uma coisa que, porque tira a olheira, tira essas ruguinhas. E quando eu falo que tira a ruga, é porque tira mesmo. Se vocês quiserem, vocês podem conhecer o trabalho da Lana. A Lana tem uma página no Instagram que chama Ganga Brasil. A Lana foi minha aluna e hoje ela é estudante de Ayurveda e ela trabalha apenas com estética ayurvédica. A Lana faz o que médicos fazem com Botox. Eu não estou brincando, eu não teria por que brincar e nem divulgar uma coisa muito séria. A Lana faz, as pessoas chegam assim, ó, e saem depois de algumas sessões assim. E ela ainda coloca lá, olha, o médico falou que era Botox, não sei o quê. E aí eu prometi para os seguidores que eu ia ensinar a fazer isso. Por que eu não ensinei ainda? Porque existe uma outra moça chamada Amanda Guimarães, sobrinha da Ingrid Guimarães, ela é minha aluna também de yoga, e ela tem uma página só de coisas naturais. E aí, o Insta da Lana, eu vou procurar o Instagram dela e vou deixar nos meus stories, para vocês verem o trabalho que ela trabalha só com beleza ayurvédica. Porque o Ayurveda é medicina. Então, tem a parte estética, que não é o meu foco. Eu foco na parte de alimentação e na parte do dinacharya, rotina. Se você vier para mim para um atendimento de estética, eu posso te atender, mas não é o meu foco. Então eu prefiro encaminhar para a Lana. Eu vou deixar porque vocês não têm noção do trabalho que ela faz. Vocês não têm noção, não. É muito legal. Eu sei que é Ganga Brasil, eu acho, mas eu vou deixar nos meus stories no final da live o Instagram dela, porque vocês não acreditam no que ela faz com as mãos e com essas máscaras. E é muito gostoso. A gente, quando tira, você fica com a cara assim durante um tempo. Depois cai de novo. Claro que você tem que fazer um número de sessões para ter um resultado legal. Bom, então tem essa moça, a Amanda, que ela só trabalha também com produtos naturais. E nós ficamos de fazer uma live, de fazer um vídeo, ela lá da casa dela, do Rio, e eu aqui. E eu aplicando a máscara em mim e ela aplicando nela também. Tem até peeling que você faz, tudo natural, com farinha de grão de bico que faz. E aí, o que aconteceu? A gente ia fazer pro Dia das Mães. Só que, até a Ingrid, né? A Ingrid falou comigo, Afonso, faz, porque eu quero fazer também e tal. Mas aconteceu que a Amanda não conseguiu encontrar o material que ela precisava. E daqui eu não tinha como, né? Eu já tinha meus materiais aqui para fazer. E acabou que a gente não fez. Veio essa questão da pandemia, eu entrei para o Casarão para fazer esse outro conteúdo que eu vou liberar para vocês daqui a pouco e a gente não fez. Mas em breve eu vou passar pelo menos uma das máscaras para você. A Simone acabou de colocar, @Ganga Brasil. Simone, eu espero que seja esse mesmo. Eu sei que o nome é Ganga e o nome da profissional é Lana. Ela é minha aluna, uma pessoa maravilhosa, completamente fora dos padrões, sabe? Assim, cabelo curtinho. E a Lana também teve muito essa questão de aceitar a beleza dela. E é uma mulher maravilhosa, maravilhosa. Não tem uma ruga na cara. Tudo com isso aí que ela faz. É muito legal. Pois é, a Isilda, a Juliana, tá falando de vídeo babosa aí com a gente. Bom, depois eu vou passar para vocês, que a Isilda tá falando que ela tem babosa em casa. Eu tenho babosa aqui na minha casa, tenho já no meu congelador e tenho babosa também lá no spa, onde eu trabalho, porque de vez em quando eu quero fazer um agrado em alguém, aí eu vou lá e pego. Ah lá, a Luana tá falando, é Ganga Brasil mesmo. Então, gente, ó, @Ganga Brasil. É a Lana. E quando for seguir, avisa para ela que eu fiz propaganda dela aqui de graça, tá bom? Vamos para mais uma pergunta. Por que não pode fazer invertidas no período menstrual? Bom, não é que não pode fazer invertidas no período menstrual. As posturas invertidas, elas são chamadas dentro do yoga como a mãe de todas as posturas. Porque assim como uma mãe faz tudo o que ela pode para manter a harmonia do lar, as posturas invertidas fazem tudo o que elas podem para manter o nosso corpo em harmonia.
Por isso que sempre a gente faz no final da prática uma postura invertida. O período menstrual é um período que a mulher precisa realmente permitir que a menstruação saia, mas não é apenas isso, sabe? Inclusive tem uma seguidora aqui, a gente já conversou pra caramba a respeito disso, e ela me falou que existem estudos já a respeito disso que não tem problema. Que isso os homens falavam antigamente para que as mulheres não praticassem, né? Como uma questão de lançar o poder, como sempre aconteceu, né? Os homens tentam tirar os poderes das mulheres porque tem medo. Vamos combinar que a verdade é essa, né? A mulher é meio bruxa, a mulher quando quer as coisas ela consegue. Então os homens tentam de alguma maneira retirar o poder delas. Então essa moça que me segue, eu peço desculpa por não falar o nome dela, até já conversei com ela mais de uma vez sobre isso. Ela me mandou estudos e textos mostrando que a mulher no período menstrual pode fazer. E eu não li os textos, porque eu não tive tempo, na verdade. Eu prometi para ela que vou ler e em breve eu leio e falo com vocês. Então o que eu passo para vocês é o que eu aprendi com os meus professores e com todos os livros que eu estudei. E se existem novos estudos que comprovam, beleza, manda ver. Manda ver e pratica. Não vai te fazer mal fisicamente. Agora, eu posso falar a respeito de energeticamente. Nós temos dentro de nós, isso a gente estuda no yoga, o que é chamado de vayus. Vayus são os ventos, a energia que circula dentro da gente, o vento que circula dentro da gente, o elemento vento que circula dentro da gente. E tanto que o último movimento dele é para fora, né? Quando você faz a última expiração, quando o seu corpo físico morre. E no período menstrual, esse vento, essa energia da mulher, ela está um pouco diferente. E ao fazer a postura invertida, energeticamente você altera essa energia vital, esse vayu. Né? Então, fica entre essas questões. Eu não li o estudo ainda, porque eu não tive tempo. Eu nunca trabalhei tanto igual estou trabalhando na quarentena. Afinal de contas, na verdade, eu estou sem trabalho, né? Eu não tenho trabalho, então estou fazendo atendimento online de Ayurveda, estou postando aulas de yoga para vocês no YouTube, por isso que eu peço para vocês assistirem o anúncio, porque o YouTube me remunera, né? Cai um dinheirinho na minha conta. Por isso que eu tento vender para vocês também o Casa Shanti, porque eu sei que eu estou vendendo algo que vai agregar na vida de vocês, que vai mudar a saúde de vocês. Né? Mas por isso que eu tenho essas. E aí vai pingando. Eu, atualmente, estou sem trabalho, então estou tendo que me virar da maneira como eu consigo. E aí eu não tive tempo para ler com a seriedade que o assunto merece. Tá bom? A Juliana é minha aluna de yoga. Ela foi minha aluna de yoga quando eu morava em Lafayette. A Juliana é uma das mulheres, uma das primeiras feministas que eu tive contato na minha vida, assim, Antes que feminismo fosse esse assunto tão discutido como é hoje, a Juliana foi uma das primeiras que eu vi que falava muito a respeito disso. E a Juliana fazia as posturas invertidas. Ela falava assim: ah, isso aí é história para mulher não fazer. E ela fazia, inclusive usava as curuntas. E ela está aqui. Né? Então, é, não tem. Enfim, energeticamente tem essa questão, fisicamente tem outra. Juliana está aí, ó, tá aí falando. Então, eu acho que nunca fez mal a ela. Sugiro que vocês pesquisem também sobre esse assunto. Vamos combinar? Eu prometo que faço uma live depois só para as mulheres sobre essa questão da menstruação. Tá bom? Bom, gente boa e lindo, a solitude é escolha ou você está escondendo o seu par? Não, eu não estou escondendo o meu par. E também não sei se é escolha. Eu acho que é o momento, a solitude. Eu acho que eu já procurei pra caramba. E já tive meus relacionamentos longos, também, já curtos, já passei por muita coisa, mas eu estou num momento muito bom. Eu estou num momento que eu conheço pessoas de vários lugares do mundo. Enfim, agora, nesse momento, principalmente quarentena, é uma opção, sim, claro, até porque não dá para fazer nada diferente, mas a minha solitude, eu nunca me senti tão bem como eu estou me sentindo sozinho, sabe? Sozinho de falar, cara, hoje eu vou pra praia. Não agora na quarentena, pelo amor de Deus. Mas, sabe, antes da Covid, tipo, hoje eu vou tomar um banho de mar, vou levar um livro, um incenso, umas castanhas, uma máscara de snorkel
e vou passar o dia tomando um banho de mar, vendo tartarugas, conchas, e eu amo isso. Então, é, nesse momento de quarentena é uma opção, mas não tenho dúvidas que tem um monte de contatinho e aí conversa com os contatinhos, tá tudo certo para mim. Então, solitude nesse momento. Hoje eu tenho uma outra visão a respeito de relacionamento, sabe? É uma outra visão para mim muito mais clara, um pouco diferente. Então, nesse momento é uma opção. Ok? Você tem curso de Reiki? Eu gostaria de fazer. Onde você fez? Eu acho que você estava perguntando. A pergunta era se eu dou curso de Reiki, né? Eu não ofereço o curso de Reiki. Eu sou reikiano. Eu envio Reiki. Inclusive, por exemplo, esses dias tem uma aluna minha que é da África, né? E aí o pai dela estava hospitalizado. E ela confia muito no meu trabalho, ela gosta da minha energia. E ela me pedia, eu enviava Reiki para o pai dela. Ahn, Hoje foi para uma cachorrinha que ia fazer uma cirurgia e a galera me pede, me envia reiki, ou envia reiki, ou até eu ofereço, você quer que eu te envie o reiki? Então eu tenho reiki, eu aplico aqui na minha casa, eu aplico em mim, às vezes eu aplico na minha comida, mas eu não sou professor de reiki, eu não dou aula de reiki. Na verdade, para você ser professor, você tem que chegar no quarto nível, e eu estou no terceiro nível. Então, no meu grupo do WhatsApp, tem envio de reiki todas as semanas. Então tem o dia correto, é avisado e você recebe. Aí tá perguntando, o que seria o reiki? Desculpa a minha ignorância. Não é ignorância, fica tranquilo, eu também, um tempo atrás eu não sabia. Reiki é energia, energia universal, né? Assim, uma das primeiras pessoas que eu ouvi falar de reiki foi o Roberto Carlos. Roberto Carlos, cantor mesmo. Quando eu estou aqui, um dia eu vi uma entrevista dele, minha mãe é louca com o Roberto Carlos, a gente estava vendo uma entrevista e ele falou que ele era reikiano. E também passou uma reportagem no Globo Repórter sobre os benefícios do reiki. Então, reiki uma energia que qualquer pessoa pode aplicar, qualquer pessoa pode doar. A gente aplica com as palmas das mãos, assim, nos chakras, nos pontos de energia. A gente pode enviar à distância. Por exemplo, Jacilene, se você vai fazer uma prova, né? E você me fala assim, Afonso, eu tenho uma prova dia tal, tal horário, eu posso enviar reiki para você ficar tranquila. É o momento de você se conectar com a energia do universo, se conectar com você, despertar quando a gente está com a energia baixa, né? Para você despertar. Às vezes você tem dor de cabeça, você não precisa tomar remédio. Você pode se aplicar reiki e funciona. Entende? Às vezes você sente uma energia um pouco pesada, você aplica reiki ali. Então, reiki é essa energia que a gente aplica, tem os símbolos que a gente faz, né? E depois a gente pode enviar para outras pessoas, para a gente, para os animais. Eu aplico, vocês já viram a praia, né? A cachorrinha aqui do lado, eu aplico reiki nela. Estou vendo que a maioria de vocês aqui são reikianos também, né? Então, é uma energia maravilhosa. De vez em quando eu medito junto com o pessoal, tem a oração do reiki que eu faço todos os dias, né? Só por hoje. E a mim me fez muito bem. Não é religião, não tem nada a ver com religião, mas é maravilhoso. E é uma forma que eu tive também de fazer para mim, para aplicar em mim, e também para aplicar em algumas pessoas, para poder é, ajudar. Às vezes você está com alguém assim, que está muito agitado, quer falar para caramba, posso te aplicar um pouquinho de reiki? E aí você vai lá e aplica. E não é um dom, você só estuda, né? Você aprende como aplicar. Extremamente simples. Ó, uma dica, na internet tem um monte de curso gratuito, um monte. E tem um cara, é Antônio, acho o nome dele. Eu tenho que passar o Instagram dele. Ele está oferecendo o curso de reiki, ele está sem trabalho, porque ele é reikiano, não está podendo atender, e aí online nem todo mundo quer. E ele está oferecendo o curso de reiki pelo Instagram. Ele cobra R$ 180, o curso à distância. E eu achei muito legal a postura dele, porque ele falou assim: é, o curso é R$ 180, mas se você não tiver o dinheiro, não deixe de fazer o curso. Faça o curso. Depois a gente conversa, ou você dá quanto você pode, não tem problema. Cara, isso eu achei de uma grandeza da parte dele, né? Porque é o trabalho dele, e ele está oferecendo o trabalho dele. Se você pode contribuir, beleza. Se não pode, não deixa de fazer. Então procura, porque tem muita gente oferecendo curso gratuito e terapeutas maravilhosos. Eu posso indicar o Sandro Donizete. Ele agora a turma está fechada, mas eu fiz um módulo com ele. É online, é à distância, mas é um cara maravilhoso. Sandro Donizete. Vou convidar ele para fazer uma live com vocês também. Eu fico falando que eu vou fazer um monte de coisa, depois não faço, você fica me cobrando, né? E com certeza. Mais uma pergunta.
E daqui a pouco eu vou finalizar a live, que eu estou precisando descansar também. E amanhã eu termino de responder. Gente, não vai dar tempo mais, 25 segundos restantes. Agradeço a presença de vocês. Amanhã às 7 horas da manhã eu estou aqui com a nossa meditação. E também, amanhã eu volto e termino de fazer pergunta. Tem mais perguntas sobre amor, mais perguntas sobre a minha vida, mais perguntas sobre Ayurveda, sobre yoga. E amanhã eu estou aqui. 7 segundos. Muito obrigado pela presença de vocês.